Glória a Deus. Saúde aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos aqui, irmãos, meditar na palavra do Senhor e aprender de Jesus, buscar mais dele, mais entendimento da palavra. A palavra do Senhor nos diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras. Nós erramos porque nós não meditamos na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Em João capítulo 5, versículo 39, a palavra do Senhor nos diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são delas que de mim testificam. Então a Bíblia Sagrada, ela testifica de Jesus. Ela é a vida de Jesus revelada para nós. A Bíblia Sagrada, ela é a voz de Jesus falando conosco. Então nós devemos meditar na palavra de Deus e aprender dela todo dia. Muitas das vezes nós temos tempo de ler a palavra de Deus e não lemos. Nós temos tempo de fazer um estudo, olhar a palavra de Deus, procurar aprender. Nós não aprendemos. Nós não lemos a Bíblia. E isso está errado. Porque o cristão que não lê a Bíblia, ele está desviado. O cristão que não lê a palavra de Deus, ele está desviado. Está indo para o inferno e não está sabendo. Porque se não lê a Bíblia, não lê as Escrituras, que fundamento de cristão que ele tem? O que ele vai ter para dizer às pessoas que o ouvem, se ele não medita nas Escrituras? Então é necessário nós meditarmos na Escritura, na palavra de Deus. Da mesma forma também, Mateus 22, capítulo 29, a palavra do Senhor nos diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras. Outra vez Jesus nos exortando a lermos a palavra de Deus, nos mandando examinar a Bíblia Sagrada, que fala acerca dele e da nossa salvação. E o Senhor também chega a nos dizer que nós erramos não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Em Mateus 22, versículo 29. Então, meus irmãos, vamos aqui meditar aqui mais uma vez na palavra do Senhor. Irmãos, abra as suas Bíblias. Vamos meditar aqui juntos no livro de São Lucas. São Lucas no capítulo 13. São Lucas capítulo 13, versículo 14. A figueira estéril. São Lucas capítulo 13, versículo 13, capítulo 6. Irmãos, capítulo 13, versículo 6. A parábola da figueira estéril. Nos diz assim a palavra do Senhor: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela frutos, e não o achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 dias venho procurar, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não der, depois a mandarás cortar. Glória a Jesus, glória a Deus. Irmãos, que parábola tremenda, que exortação da parte de Deus para conosco. Vamos aqui, irmãos, aprender para a glória de Deus. Que o Senhor Jesus venha envolver-me agora com a força do Espírito Santo, para que venha de Deus esse ensinamento. Irmãos, a palavra do Senhor está nos dizendo que o Senhor Jesus falando por parábola, ele estava dizendo ao povo que um certo homem
Um certo homem, um homem com certeza muito rico, ele tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar fruto nela e não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Irmãos, há muito tempo, o dono daquela terra, o dono daquela vinha, ele ia toda vez ali naquela vinha, olhava para aquela figueira, com a esperança de achar fruto nela. Com certeza, ele tinha outras árvores, outras árvores frutíferas, mas ele ia sempre naquela vinha, onde havia ali uma figueira muito bonita de folhas, de sombra, mas ele, há 3 anos, ele olhava para ela e não via fruto. Ele olhava para ela e não via frutos. Glória a Jesus, glória a Deus. Então aquele homem, por 3 anos seguidos, ele olhava e não achava fruto naquela figueira. Então ele se indignou ao voltar lá, ao voltar naquela vinha, naquela sua terra ali. Então ele disse para o vinhateiro, aquele que ele pagava, aquele que ele era funcionário dele ali, disse ao vinhateiro, aquele que cuidava daquela vinha: por que ela ocupa ainda essa terra inutilmente? Por que esta figueira ainda ocupa a terra inutilmente? Pois há 3 anos venho aqui até a ela em procura de fruto e não acho. Por que ela ainda ocupa a terra inutilmente? E aquele vinhateiro, um homem muito bom, aquele vinhateiro que representa o pastor, aquele que está a serviço de Deus, zelando pela nossa alma, ele disse ao Senhor daquela vinha: não, Senhor, vamos esperar, deixa eu escavar, deixa eu estercar essa terra, essa figueira, vamos deixar ela mais um ano, vamos deixar ela para ver se ela ainda vai dar fruto, e se ela der, ficará, Senhor, e se não der, então a mandarás cortar, mas deixa que eu a esterque, deixa que eu a escave, deixa que eu preparo a terra, para que essa terra, essa figueira, ela venha a dar fruto, ela passe a dar frutos. Porque o Senhor está me dizendo que há 3 anos o Senhor vem aqui à procura de fruto nela e não acha. Mas espera mais um ano, Senhor, disse o vinhateiro. Glória a Jesus. Irmãos, aqui, irmãos, a palavra do Senhor está nos dizendo que a figueira, irmãos, a figueira, ela representa nós. Ela representa aquele irmão que não dá fruto para o Senhor. Aquela irmã que não dá fruto para a obra de Deus, que não dá fruto para Deus, a fim de espalhar o seu evangelho, de espalhar o seu poder, mostrar a sua graça, a fim de espalhar os seus caminhos na terra. Então a palavra do Senhor está nos dizendo que esta figueira, ela representa representa você, representa nós. Quando nós não damos frutos para o Senhor, quando nós não damos fruto para a obra de Deus, quando nós deixamos a desejar o ministério a qual Jesus confiou em nós, então nós estamos deixando de dar frutos, estamos deixando de espalhar a palavra de Deus. Aquelas pessoas que estão à nossa volta, estamos deixando de agradar a Deus, levando o seu evangelho, fazendo aquilo que Ele confiou em nós. Então, meu irmão, minha irmã,
Então aqui a palavra do Senhor nos diz que também o Senhor que representa Deus, quando o Senhor daquela vinha que representa Deus, quando Ele olha para nós e vê que nós não estamos dando fruto, Ele começa a não se agradar de nós. Então nós temos aqui na terra o pastor que nos ensina a palavra de Deus, aquele que está responsável pela nossa alma aqui na terra. Então, meus irmãos, quando nós não damos fruto para a obra de Deus, quando nós não damos fruto, então o Senhor, Ele olha para nós e Ele fica triste com nós. E nisso Ele vai se afastando de nós. Irmãos, o dono desta vinha representa Deus. O vinhateiro representa o pastor, aquele irmão, aquela irmã, representa a obreira da casa de Deus, representa o membro da casa de Deus, que às vezes te exorta, a própria Bíblia também, que te exorta a não fazer isso, a não fazer aquilo. O Senhor Deus que te toca para você levar a palavra para alguém, para você cantar na frente, para você não negar o nome dele na frente dos seus parentes, na frente dos seus amigos, para você não ter vergonha de carregar a Bíblia. O Senhor Deus, Ele quer que você o ame de todo o seu coração. Ele quer que você dê fruto para Ele. A palavra do Senhor nos diz que temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Quem é sábio para si mesmo e não é sábio para com Deus é tido como louco, porque a sabedoria de Deus ela é mais alta do que a sabedoria dos homens. Então, meu irmão, minha irmã, você deve entender que você deve dar fruto para a obra de Deus, seja no dízimo, nas ofertas, seja no louvor, na oração, na intercessão. Você deve dar fruto para a obra do Senhor, lendo a Bíblia, lendo a palavra, buscando entender melhor o Evangelho de Cristo, porque aqui a palavra do Senhor está nos dizendo que através desta parábola, onde o Senhor de uma certa vinha ia até uma figueira e não via fruto, então ele teve vontade de cortá-la. Quando nós pecamos voluntariamente, quando nós fazemos aquilo que não é da vontade de Deus voluntariamente, erramos de propósito, sabendo que aquilo é errado, então Deus ele olha para nós e já não vê mais frutos. Quando nós também não exercitamos aquilo que Ele colocou no nosso coração, Ele olha para nós também e já não vê fruto. É como se nós pecamos voluntariamente. É a mesma coisa. Você cometer adultério e não exercer o ministério a qual Deus colocou nas suas mãos, é a mesma coisa de você pecar voluntariamente. Porque se você não exerce o seu ministério, você está pecando. Se você adultera também, você está pecando. Isso voluntário. Quando você deixa de ler a Bíblia, você está pecando voluntariamente. Quando Deus toca para você ler e você não lê, você tem a oportunidade de aprender de Jesus e você não aprende. Você tem a oportunidade de orar, de visitar um doente, de louvar, de fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos e você não faz. É a mesma coisa de você adulterar. Não é diferente não, você está pecando voluntário, porque você está deixando de fazer aquilo que você sabe que desagrada a palavra de Deus, deixando de cumprir seu ministério, deixando de dar fruto para a obra de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, quando alguém
prega a ti, fala para você a palavra de Deus. Ele está regando, ele está estercando a sua mente, o seu coração. Você representa aquela figueira estéril, nós representamos a figueira estéril que não dava frutos. Aquele senhor daquela vinha, ele chegava até a ela, ele via sombras, ele via aquelas folhas bonitas, mas ele não via frutos. Ele não queria sombra, ele queria fruto. Aquela árvore, ela ocupava a terra inutilmente, porque ela não dava fruto. Assim somos nós, se não dermos frutos para o Senhor. Quando nós deixamos de cumprir o nosso ministério, aquilo que Deus confiou nas nossas mãos, então nós estamos automaticamente deixando de dar frutos para a obra de Deus. Se Deus confiou em você para louvar, louve. Se Deus te deu discernimento da palavra para você pregar, então pregue. Se você tem o dom de cura, vai, exerce o teu dom de cura. Se você tem o dom de ajudar as pessoas, ajude. Cumpra teu ministério. Não seja como aquela figueira estéril, a qual Deus queria cortar e lançar fora. Mas vindo ali um vinhateiro, que representa o pastor da igreja, que representa aquele irmão, aquela irmã, que está lá no banco fiel à palavra de Deus, representa a obreira, representa aquele que está ligado aos céus. Quando alguém que está ligado ao céu vem e te diz: ó, meu irmão, sai do adultério, sai da pornografia, muda as suas vestes, tira os brincos, abandona as suas vestes mundanas, seja santo, adquira para si vestes santas, vestes puras, como está escrito em Apocalipse 3,18. Adquirir vestes brancas, para que não apareçam as vergonhas da sua nudez. Então o crente, o homem e a mulher lavado na presença de Deus, ele deve dar frutos para a obra. Porque quando nós não damos fruto para a obra de Deus, automaticamente nós vamos dando lugar à carne, dando lugar ao pecado. E quando nós damos lugar ao pecado, nós começamos a ocupar a obra de Deus, ocupamos a igreja inutilmente, ocupamos o culto na igreja, o culto diante de Deus inutilmente, porque Deus olha para nós e não vê frutos. Ocupar a terra inutilmente, segundo esta parábola descrita em São Lucas 13, versículo 6, na parábola da figueira estéril. Ocupar a terra inutilmente é quando nós não damos fruto para a obra de Deus. Vamos à igreja, mas não oramos. Vamos à igreja, mas não levamos a Bíblia. Vamos à igreja, mas temos vergonha de levar a Bíblia para a igreja. Você tem vergonha de andar com a Bíblia na rua. Você tem vergonha quando o pastor te dá a oportunidade para você cantar, você não canta. A Bíblia diz que os tímidos não hão de herdar o céu. Quanto aos tímidos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Então, meu irmão, minha irmã, nós devemos dar fruto. Quando nós estamos na igreja, mas não damos fruto para a obra de Deus, nós ocupamos a nossa posição de cristão inutilmente. Nós somos comparados àquela figueira estéril. O Senhor Deus, Ele nos compara àquela figueira estéril que não dava fruto para o Senhor. Aquele vinhateiro, aquele dono daquela vinha, há 3 anos ele ia a ela e não achava fruto. Não achava fruto nenhum. Ele olhava para ela e via somente folhas. Ele olhava para ela e via aquela árvore, aquela figueira bonita, mas sem frutos. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer ver os nossos frutos.
Ele confiou em nós um ministério muito grande. O ministério da evangelização, da libertação, da cura, do poder dele sendo exercitado sobre os enfermos, sobre as prostitutas, os drogados, os presos, os oprimidos pelo diabo. Então, quando Deus confiou em nós o ministério da oração, do louvor, da pregação, da libertação, Ele confiou em nós um dom, uma graça dos céus, para que nós venhamos através desses dons, dar frutos à obra de Deus. E quando nós não damos fruto, nós estamos pecando voluntariamente. Pecar voluntariamente, irmãos, é quando nós sabemos fazer o bem e não fazemos. Quando nós temos aquilo que Deus já colocou em nosso coração e nós não fazemos, então isso é pecar voluntariamente. É deixar de fazer aquilo que Deus confiou em nós para fazer. Glória a Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus está sendo regada. A palavra do Senhor, ela está sendo regada. Jesus está te alertando através desta pregação para você dar fruto para Jesus. Dar fruto à obra de Deus. Não enterre o seu ministério. Não enterre, Deus vai cobrar. Não ocupa a terra, ou seja, não ocupa a tua posição de crente inutilmente. Não ocupe a tua posição de crente inutilmente. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 26, a palavra do Senhor nos diz: se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Glória a Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Então, meus irmãos, veja que o Senhor requer de nós frutos. Não adianta você achar, minha irmã, meu irmão, que você vai receber de Deus a coroa da vida, se você não está dando fruto para Ele. O Senhor quer os frutos, Ele vai requerer tudo aquilo que Ele colocou na tua mão. Tudo aquilo que o Senhor confiou a você, Ele vai requerer. O Senhor Deus, Ele vai requerer os frutos dos dons acerca que Ele colocou na tua mão. Então leia a palavra, ore, jejue, consagre a sua vida, afasta-te da aparência do mundo, afasta da aparência do pecado. Lembra que em Mateus 24, versículo 11, a palavra do Senhor nos diz que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas, que se possível enganaria muitos. Então, meus irmãos, não pense você que você vai alcançar a coroa da vida deixando de dar frutos para a palavra de Deus. Se no caso o seu pastor diz que você não precisa exercitar teu evangelho, exercitar o dom, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, está errado. Jesus não só quer o coração. O Senhor confiou a cada um dons separadamente. Alguns têm os dons de orar pelos enfermos, dons de ajudar. Nós devemos exercitar, dar frutos para a obra de Deus. Nós não devemos ser como aquela figueira estéril, que há 3 anos o Senhor daquela vinha ia até a ela e não achava fruto nenhum. Então o Senhor, Ele irá cobrar. Não espere o Senhor cobrar de você, minha irmã e meu irmão, porque as mãos do Senhor é pesada. Dê frutos para a obra de Deus. Dê frutos, exercita o evangelho, aquilo que você conhece.
Glória a Jesus. A palavra do Senhor nos diz, em São Mateus 22, no versículo 29, que nós erramos por não conhecer as Escrituras. Então, se você peca voluntariamente, você está indo para o inferno. Se você não exercita os seus dons, aquilo que Deus confiou nas tuas mãos para você ajudar o teu próximo, segundo o Evangelho, levando a ele a palavra de Deus, levando a ele aquilo que Deus confiou nas tuas mãos, você está pecando contra Deus. Você está pecando voluntariamente contra Deus. Então exercita o dom que Deus te deu. Leia a palavra de Deus. Se renove a cada dia no Evangelho. Se renove a cada dia, minha irmã, meu irmão, no Evangelho de Cristo. Para que o Senhor Ele venha te abençoar. Para que o Senhor venha confirmar o teu ministério na terra. Glória a Jesus. Peça aos irmãos que compartilhem este áudio. Peça aos irmãos que ajudem este canal a crescer. Vamos levar o verdadeiro Evangelho da Palavra de Deus. Aqui o objetivo, meus irmãos, não é machucar ninguém nas palavras. É ensinar segundo aquilo que a Bíblia nos ensina. Nós devemos ser santos porque Jesus é santo. A palavra do Senhor nos diz que lá no céu existe um livro chamado Livro das Obras. E neste livro é anotado tudo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos está sendo anotado naquele livro. Para que naquele grande dia seja revelado o futuro de cada um. A vida eterna de cada um. Então vamos dar frutos para a obra de Deus. Para que naquele dia nós venhamos achar misericórdia diante do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, compartilha esse vídeo. Compartilha esta palavra. Dá um like no vídeo, ajuda o canal a crescer. Em nome de Jesus, fiquem com Deus.